onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. E aí, moscadinha, que saudade! Vim aqui para te fazer um convite. Dia 21 deste mês, às 10h30, nós vamos fazer um encontro virtual e com brincadeira. Tô convidando todos os alunos, todos os professores e os pais também para participar. Espero vocês. Beijos! Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo, nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, meus queridos, que bom mais uma vez estar aqui com vocês. Bom, e já vamos começar com uma oração, ok? Então, pause o vídeo, feche seus olhinhos e faça uma oração pedindo para nosso Senhor que Ele abra o nosso entendimento para aquilo que Ele quer nos falar com essa lição de hoje. Vamos lá? Ok. Nosso versículo-chave de hoje é: o maior entre vós será vosso servo. O tema da nossa lição? Chegue primeiro. O que isso te lembra? Será que é uma corrida onde o vencedor é quem chega em primeiro lugar? Ou é chegar primeiro na escola, pegar os melhores lugares para sentar na sala? Ah, já sei! Deve ser chegar primeiro para o culto na igreja, para a escola dominical. Não, gente, não é nada disso. O tema nosso que nós estamos estudando é na caminhada com Jesus. Então, essa lição de hoje vai nos mostrar alguma coisa. Mas o que será? Será que ela quer nos mostrar quem é de nós que vai chegar primeiro no céu? Ou será que é de quem Jesus gosta mais? Quem de nós é o melhor? Nada disso de novo. Se você achou que era alguma dessas coisas, você está enganado. Mas sabe, os discípulos, certa vez, também ficaram curiosos para saber quem deles era o melhor, ou o primeiro, ou quem Jesus mais gostava. Aí, Jesus chamou todos eles e disse assim, está lá em Marcos, capítulo 9, versículo 35, lá diz assim: e ele, Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Que bronca que Jesus deu neles, hein? Quem quiser ser o primeiro vai ter que ser o servo de todos? Pois é, esse é o tema também na nossa lição. É sobre serviço. Na corrida da fé, o serviço a Deus é importantíssimo. Vamos partir do princípio que todos nós somos servos e precisamos escolher a quem servir. Pega a sua Bíblia, se você não tiver com ela aí, pausa o vídeo, pega a sua Bíblia e depois você vai abrir comigo, ok? Vamos lá? Vamos abrir em Mateus, capítulo 6, versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Puxa vida, temos que escolher ou Deus ou as riquezas, ou Deus ou o pecado. O termo grego para a palavra servo é doulos, que significa escravo. E escravo não tem direitos. Ele trabalha sem receber salário, ele também não reclama. Bom, ele pode até reclamar, Porque o ser humano adora reclamar. Mas ele não tem vontade própria. Ele pode reclamar à vontade, mas ele tem que fazer o que o Senhor dele quer. Ele não tem escolha. Abre agora a sua Bíblia, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 22.
Vamos ler junto comigo? Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. E olha o que diz o 23 também. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que sério isso, hein, gente? O salário do pecado é a morte. Nós vamos seguir ou servir o pecado ou a Deus. Temos que fazer a nossa escolha. Mas como se livrar da escravidão do pecado? Como não ser servo do pecado? No mundo, é considerado melhor, o mais bem-sucedido, quem se destaca, quem tem bens, muitas vezes tem um carrão, ou uma pessoa que tem bastante dinheiro. Mas para Jesus, nada disso é importante. Você pode ter tudo, um carro bom, uma casa, você pode ter dinheiro, mas isso não é pecado. Mas o que eu estou te dizendo é que no reino dos céus é diferente. O que quer ser o primeiro, ser valorizado, ele deve servir aos outros. Deve considerar a outra pessoa melhor do que ela mesma. Vamos abrir agora em Marcos, capítulo 10, versículo 43 a 45. Eu vou ler, mas eu quero que você siga aí comigo, porque é um pouco longo e você vai se perder só escutando. Segue comigo, ok? Diz assim: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Gente, Jesus estava falando esse versículo. E esse Filho do Homem que ele se refere nesse texto, ele é ele mesmo, ele está falando dele mesmo. E ele nos deixou essa lição, uma lição de humildade. Quando Jesus foi cear com seus discípulos, ou seja, foi jantar, né? Ele foi jantar com seus discípulos, Jesus mesmo lavou os pés dos seus discípulos. Lembra dessa passagem? Mas deixa eu te explicar uma coisa. Naquela época, as estradas não tinham asfalto como é hoje em dia. Elas eram de terra, muito empoeirada. E os calçados também não eram como de hoje em dia. Não existiam botas nem tênis. As pessoas andavam com sandálias, provavelmente sandália de tiras. Mas o costume daquela época é que quando uma pessoa entrava numa casa, os servos vinham te receber, tanto faz se era o dono da casa que morava na casa ou se eram as visitas. O servo vinha receber na porta com uma bacia com água e uma toalha para as pessoas se lavarem, lavava as mãos, lavava os pés que estavam todos sujos e empoeirados. E aconteceu que Jesus e seus discípulos estavam nessa casa para jantar, mas não havia servos lá, ou seja, ninguém veio oferecer uma bacia com água e uma toalha para eles se limparem. Então, Jesus tirou a sua túnica e lavou os pés dos discípulos um por um. Ninguém ficou de fora. Jesus, o nosso mestre, lavou os pés dos discípulos. Pegue sua Bíblia novamente e abre em João agora, capítulo 13, versículos 14 e 15. Vamos ler? Diz assim: ora, se eu, sendo o mestre e senhor, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Ora, o nosso Jesus, nosso Deus, lavou os pés dos discípulos e nos deixou esse exemplo, como ele mesmo disse. O que ele espera
é que nós também sirvamos uns aos outros, sejamos gentis uns com os outros, ajudando a todos. Em Mateus, capítulo 23, versículo 11, que é o nosso versículo-chave para memorizar, diz assim: Mas o maior entre vós vos será por servo. Mas no 12, completa: Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Olha que versículo, gente, prestem atenção, reflitam sobre isso. Quem a si mesmo se exaltar, quem quiser ser exaltado, quem quiser ser diferente dos outros, vai passar vergonha. A única pessoa que pode nos exaltar é Deus, porque aquele que se humilhar é Deus que vai exaltá-lo. Os homens não podem exaltar a si mesmos. Pois bem, para sermos servos de Cristo, precisamos ter em mente o seguinte: primeiro, precisamos servir a Deus. E para servir a Deus, são preciso duas coisas. Primeiro, submissão, que é obedecer a Deus. E segundo, eficiência, que é fazer o nosso melhor para Deus. Bom, precisamos servir a Deus e precisamos servir ao próximo. E para servir ao próximo é preciso humildade. Sim, a humildade que Jesus nos ensina. Mas saiba que ser humilde não é ser inferior às outras pessoas. É amar o próximo. Não é achar que você é melhor do que os outros. É ajudar, servir por amor, sem esperar nada em troca. Esse é o nosso desafio na caminhada com Jesus por esta semana. Pense bem como você está se saindo. Como você está ajudando as pessoas? Ou você está só esperando as outras pessoas servirem a você? Pense no exemplo que Jesus nos dá nessa lição. Ele nasceu para nos servir e por amor se doou, morreu em nosso lugar, para que eu e você ganhássemos a salvação. Um beijo a todos e que Deus os abençoe.